Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E sim, eu estou aproveitando a sexta-feira de carnaval para compartilhar um conteúdo muito pedido por vocês no Instagram, no YouTube, nos comentários, nos directs, que é o tratamento definitivo da hérnia de disco, da dor na coluna. Pessoal, quando a gente fala em tratamento definitivo, não é mais uma falácia, nem mais uma promessa mirabolante de que você vai controlar a dor da hérnia de disco e nunca mais vai ter o problema. Eu falo em tratamento definitivo sobre um tratamento científico que é fundamentado nas pesquisas que mostram se o tratamento realmente funciona. E eu já quero abrir aqui no Zoom, não sei se você está vendo ao vivo aqui, ou se você está vendo na gravação, no feed do Instagram, no YouTube, ou no podcast Fiz Insight lá no Spotify, no Apple Podcasts, mas eu já quero abrir aqui explicando para você que é leigo, inclusive para você, se você for profissional, que existe apenas uma forma da gente provar que um tratamento funciona. E você vai entender isso agora. Seja para hernia de disco, dor nas costas, dor no joelho, tornozelo, etc. Qualquer tipo de doença. Só existe uma forma de saber se o tratamento realmente funciona, se o tratamento realmente não é perda de tempo, perda de dinheiro e mais um gatilho de frustração e de desesperança para você, tá bom? Qual que é essa forma? Pesquisar a técnica que você está aplicando no paciente, pesquisar a técnica que você está recebendo do seu terapeuta, seja ele médico, educador físico, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional, em um ensaio clínico controlado, aleatorizado. E Caio, o que é isso? Imagina que na sua família tem 10 pessoas. Todas elas estão gripadas, pessoal. E aí, 5 das pessoas gripadas vão para casa de praia e você fica na. E os outros 5 ficam na casa da cidade. Ao avaliar essas 10 pessoas e fazer um follow-up, um segmento, o que vai acontecer? Em 14 dias, o grupo que está na casa de praia vai tomar remédio durante os 14 dias. Antigripais, coristina, Benegripe, vitamina C e tudo que você sabe aí que funciona para gripe. Beleza? E o grupo que ficou na casa da cidade, pessoal, não vai fazer nada. Vai esperar e observar. Na literatura, nas pesquisas, isso se chama wait and see, tá? Esperar e observar. Os dois grupos em 14 dias melhoram da mesma maneira, com a mesma magnitude. Ou seja, um ensaio clínico controlado, aleatorizado, foi feito nessa família de 10 pessoas, onde um grupo tomou remédio e um grupo só esperou e observou. O que é que o paciente acredita que está acontecendo quando procura o profissional? O paciente acredita que está tratando a dor nas costas, a hérnia de disco, baseado em evidência, porque você, profissional, veste um jaleco, veste um terno, usa gravata. Então ele acha que você estudou e está oferecendo apenas o que é científico. E hoje a gente sabe que 95% da faculdade de fisioterapia, da faculdade de odontologia, da faculdade de medicina, psicologia são pseudociências. São coisas que algum bisavô contou para o avô, que o avô contou para o seu pai, que chegou até você e que você está transmitindo para o neto como verdade absoluta, como um dogma, e essas coisas não funcionam porque não foram testados dentro de um ensaio clínico controlado aleatorizado. Ao mesmo passo que nessas duas casas, pessoal, um grupo poderia tomar medicação antigripal e na casa da cidade o grupo poderia tomar uma cápsula de farinha achando que era o remédio. Nesse caso, o grupo da cidade tomou a droga, tomou a medicação, o grupo da praia tomou a medicação e o grupo da cidade tomou um placebo. O que é que o paciente acredita que vai acontecer? Que quem tomou o remédio de verdade, pessoal, quem tomou o remédio de verdade melhorou mais do que o grupo que não fez nada, o que tomou o remédio de mentira. E aí a grande maioria das cirurgias, dos procedimentos invasivos, a grande maioria das cirurgias e dos procedimentos invasivos, não sei se você está vendo aqui porque minha tela está desfocada aqui no Zoom. Ó, surgery.
The Ultimate Placebo, Cirurgia, o Placebo Supremo, livro do Ian Harris, cirurgião ortopédico. Crooked, Crooked, Outwide Back Pain Industry, and Getting the Road to Recovery. O que quer dizer isso? Saindo da indústria da dor nas costas e pegando a rota de recuperação. Livro onde uma jornalista pesquisou vários profissionais da saúde, vários pacientes que sofreram com esse tipo de problema, hernia de disco, dor nas costas, e tiveram tratamentos completamente falhos que não funcionaram. Então, é muito importante você entender que nós só sabemos se um tratamento funciona se um ensaio clínico controlado aleatorizado já foi realizado com a técnica que a gente está aplicando. Entende? Uma vez que você entendeu isso, é sobre isso que eu digo, que eu me refiro a tratamento definitivo, que você não vai ficar sem direcionamento, você não vai receber um tratamento que é experimental. Você não vai receber um tratamento segundo as vozes da nossa cabeça. Você vai receber um tratamento que as pesquisas comprovaram que funciona, tá bom? E é só assim que sua probabilidade de melhorar de uma dor nas costas da famigerada hérnia de disco vai ser maior. As suas chances de se recuperar vão ser maiores somente dessa forma. Então vamos passar para o segundo slide aqui e vamos dar seguimento a essa aula. Lembrando que essa aula é a parte um da Masterclass Hérnia de Disco, Guia de Tratamento Definitivo. E esse é o sumário. Esse sumário tem 14 tópicos, onde a gente vai resumir aqui para você sobre o que a gente vai falar nessa Masterclass. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de anatomia para você conhecer o que é a hérnia de disco, o que é a sua coluna vertebral. Segundo, a gente vai falar da fisiologia, do funcionamento da coluna. Para que que ela serve, qual é a função dela, para que você tenha a bagagem para quando ouvir um profissional falar besteira, falar mentira ou falar coisas que estão desatualizadas, você olha, naquela masterclass, o Dr. Caio me ensinou que o funcionamento da coluna é esse, tá bom? Tópico número 3: exames de imagem. Quando é necessário, quando ajuda, quando atrapalha. Tópico número 4: exame físico. Se você está tratando hernia de disco, está tratando dor nas costas e o profissional não realiza esse exame físico que a gente vai mostrar aqui nessa masterclass, fatalmente a sua avaliação está incorreta, está inadequada e fatalmente o seu tratamento será inadequado, por mais que as técnicas que você vai receber sejam fundamentadas em evidências científicas. Beleza, pessoal? Tópico número 5: sinais e sintomas versus correlação clínica. Quando que a gente vai bater o martelo se o problema de dor nas costas do paciente é hérnia de disco ou é qualquer outro problema? Como que a gente faz a correlação clínica? Porque muitos pacientes têm sinais e sintomas sem correlação clínica. Muitos pacientes têm exame de imagem positivo sem correlação clínica. Ou seja, estão recebendo informações completamente falaciosas. Beleza? Tópico número 6: a minha hérnia de disco é falsa ou é verdadeira? Tópico número 7: efeito nocebo e o impacto psicológico. Quais são as palavrinhas mágicas que profissionais da saúde colocam na sua frente e que interferem completamente no sistema nervoso central, fazendo com que você piore com o passar do tempo? Você acredita que um remédio pode melhorar porque o remédio entra pela sua boca, vai para o seu estômago e tem um efeito no cérebro? Acredita, né? Hoje é documentado pela literatura que tanto as medicações como a comunicação do fisioterapeuta, do médico, do cirurgião, do educador físico, do psicólogo, a comunicação vai fazer em você efeito nocebo, efeito placebo ou um efeito inerte. Porque a sua comunicação enquanto terapeuta interfere no funcionamento do sistema nervoso central da mesma maneira que o remédio interfere. Olha que louco. Isso é muito louco, né? O corpo humano é de uma genialidade tamanha. O corpo humano é de uma genialidade tamanha.
Seguindo, efeito placebo, tópico número 8. A gente pode usar abertamente o open label do placebo. A gente pode interferir de forma placebo no nosso paciente, contanto que a gente tenha uma técnica que foi provada por um ensaio clínico de que funciona, porque aí a gente vai ter um tamanho de efeito do tratamento total maior do que somente o tamanho de efeito da intervenção. Então, é tamanho de efeito da intervenção, mais tamanho de efeito do efeito placebo, mais tamanho de efeito de vários outros confundidores que a gente vai discorrer aqui também. Tópico número 9: crenças comuns. O paciente com hérnia de disco acredita em quê? O que que ele acredita que está acontecendo? O que é que ele acredita que não pode fazer? O que é que ele acredita que ele deve fazer? E o que é que está errado nessa panaceia toda? Vai ser o tópico número 9. Tópico número 10. A gente vai parar aqui nessa aula nas crenças comuns, tá? E aí, seguindo para a parte 2, a gente vai para o tópico número 10. Comportamento adaptativo versus mal adaptativo. Quando que eu preciso deixar o meu corpo se movimentar de forma, olha as aspas, pessoal, errada, e quando que eu devo corrigir a forma que o meu corpo está se movimentando? Vocês vão descobrir isso aqui também. Tópico número 11: moderadores de efeito comportamentais. Subtópicos: medo, evitação, hipervigilância, catastrofização, estresse, ansiedade, humor deprimido. Olha que louco. Autocobrança externa, autocobrança ou cobrança externa. Sono, sobrecarga de trabalho barra responsabilidade, percepção de esforço recompensa. Você vai entender nessa masterclass todos os moderadores de efeito comportamentais e com isso reconhecer se o seu tratamento está correndo na linha científica ou se o seu tratamento está correndo na linha das vozes da cabeça do profissional que te acompanha, o que seria um risco. Se você é profissional, você vai entender como é que a gente aplica isso, tá bom? Tópico número 12: overdiagnosis and overtreatment. Que é isso? Quantos diagnósticos um paciente recebe quando ele tem uma dor nas costas, quando ele tem uma hérnia de disco? Cerca de 16 profissionais abordam esse paciente. E não há consenso entre diagnóstico e tratamento do paciente com hérnia. Deveria ser uma coisa assim, ó. Você tem HIV positivo, você vai tomar o coquetel, vai tomar droga X, droga Y e droga Z. Há consenso no tratamento do HIV no Brasil, na Mongólia, no Azerbaijão, Estados Unidos. Há consenso, ou seja, existe um padrão ouro de tratamento. Você tem diabetes, você vai usar metformina, glifage, insulina, você vai mudar comportamento relacionado à atividade física. Você talvez precise daquelas canetas emagrecedoras, né? O Wegovy, Ozempic, Mounjaro, para tratar. Ou seja, há consenso no tratamento da diabetes, da hipertensão, da cardiopatia, né? Da doença cardíaca congestiva. Há consenso em qualquer lugar do planeta. O paciente com essas doenças recebe a mesma coisa. Já o paciente com hérnia de disco recebe uma coisa na China, uma coisa no Brasil, uma coisa no Tocantins, outra coisa em Recife, uma coisa em Salvador, outra coisa em Petrolina, porque não há consenso. Então o paciente fica perdido e o profissional, principalmente o recém-formado, ou aquela profissional da fisioterapia que simplesmente parou a profissão para ser mãe, o que é muito válido. Conheço várias, tenho várias alunas, tenho uma grande mestra professora daqui da cidade que parou a carreira para ser mãe e depois voltou para a carreira. Quando voltou, viu a panaceia de tratamentos que hoje são oferecidos para esse paciente e o próprio profissional ficou perdido por essa falta de consenso. Beleza? A gente vai entender tudo isso nessa masterclass.
Dois últimos tópicos, pessoal. Diagnóstico, prognóstico e tratamentos é o tópico número 13. A gente vai falar como a gente diagnostica, qual é o prognóstico de cada condição de hérnia de disco, quais são os tratamentos científicos validados por ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Eu não falei lá no início revisão sistemática, né? Revisão sistemática é um conjunto gigante de ensaios clínicos controlados, ou seja, o suprassumo da pesquisa científica. Então, quais são os tratamentos fundamentados pelas revisões sistemáticas, pelos ensaios clínicos, e quais são os tratamentos que são simplesmente vozes da cabeça do terapeuta ou simplesmente conflitos de interesse mercadológicos e financeiros, onde esse profissional, ou por ignorância, falta de conhecimento, nada pejorativo que eu falo aqui, mas eu falo ignorância de cunho, de falta de conhecimento, o profissional ainda não teve acesso a esse tipo de conhecimento, tá? E tá oferecendo aquele tratamento para o paciente. Ou simplesmente má fé. O profissional sabe que aquilo não funciona, mas injetável dá dinheiro, por isso eu vendo. Ozônio dá dinheiro, por isso eu vendo. Uma empresa de colchão, cadeira e travesseiro me patrocinar para eu vender para o meu paciente ganhar comissionamento, eu ganho dinheiro, por isso eu vendo. Você acredita que isso não existe? Isso não existe, isso existe da ponta até o final do circuito de tratamento que a gente chama de usual care, que é o cuidado usual para o paciente que tem hérnia de disco e dor nas costas. Você chega num médico hoje, o médico, mesmo sem você precisar, te prescreve uma ressonância, porque há um conflito de interesse absurdo entre o médico prescritor e a clínica de ressonância, que passa comissionamento para a instituição em que esse médico trabalha, e no registro daquele médico, aquela clínica sabe porque o médico pediu e dá comissionamento para aquele médico. Representantes farmacêuticos interferem em rotinas de consulta de médicos em todo o país, atrasando atendimentos de pacientes que desmarcaram suas vidas para ir buscar auxílio, entram no consultório desses médicos e oferecem comissionamento para prescrever a droga de determinado laboratório. Oferece congressos, viagens com a família inteira, com tudo pago, para que ele seja o maior prescritor daquele remédio. Ranqueiam em índice de pontuação para ver quem mais prescreve. Se isso for ajudar o paciente, pessoal, nada contra. Mas se isso não for ajudar o paciente, isso é criminoso e acontece. E você sabe que acontece. Então, hoje a área da saúde, não só a área médica, como também a área fisioterapêutica, a área psicológica, a área de educação física, vem sendo falseada e desencorajada por diversos pacientes por causa de mau exercício profissional. Beleza? Tópico número 4: evidências científicas sobre tratamentos cirúrgicos e tratamentos não cirúrgicos. Isso aí eu quero que você já, se você tem a limitação da língua inglesa, você vai baixar o PDF desse livro, tá? Surgery, The Ultimate Placebo, do Ian Harris, e você vai jogar, copiar e colar no Google Tradutor para você ler. Se você consegue ler inglês, você vai comprar esse livro na Amazon ou em qualquer outro site e você vai ler. Recomendo também que você compre Crooked. Se você comprar Crooked e traduzir, meu amigo, você para de procurar profissionais de saúde, porque esse livro escancara como o sistema funciona, coisa que muitos profissionais não acreditam ainda. Então, essa Masterclass terá 14 tópicos. Você que está no Zoom me assistindo agora, você que está vendo a gravação sem slide no Instagram, no YouTube ou no Spotify. Essa Masterclass terá 14 tópicos e eu vou abrir o que a gente faz para pacientes com dor nas costas, para pacientes com hernia de disco. E é claro, se você é profissional, ao final da segunda aula, você terá a oportunidade de acessar o nosso programa educacional, a Formação BeExpert, que é um curso completo de avaliação e tratamento da dor em todas as articulações, onde eu aprofundo muito sobre isso. E você vai ter a oportunidade também de entrar para a Mentoria Expert,
que é o meu acompanhamento semestral com 12 encontros quinzenais ao vivo, onde você terá a oportunidade de me ver atendendo pessoas reais com dor crônica, com hérnia de disco, com dor nas costas e dor em várias articulações, 100% hands-off, sem tocar no paciente, através de teleconsultas, para você entender o que é liberdade geográfica na fisioterapia, mostrando que não que terapia manual, acupuntura não sirvam, mas mostrando que existem técnicas tão efetivas quanto e que fazem com que a gente acesse aquele interior do paciente que não está conseguindo profissional na sua cidade. A gente ajuda pessoas no interior do Tocantins, no interior de São Paulo, no povoado quilombola de Campo Formoso, interior da Bahia. A gente ajuda brasileiros no Marrocos. A gente ajuda brasileiros no Canadá. Entende? Então você vai entender, meu amigo, dentro da mentoria, dentro da formação, como que a gente faz isso, como que a gente substitui cada técnica de terapia manual por movimento específico, como que a gente substitui as agulhas de acupuntura, caso o paciente precise, por técnicas de relaxamento global para que o paciente desensibilize o sistema nervoso. Pronto. Eu vou dar essa aula gratuita em duas partes. Você vai entender tudo que a gente faz com pacientes com dor nas costas e hernia de disco. E ao final, se você for profissional da fisioterapia, você terá a chance de entrar no meu curso e na minha mentoria, em um e outro ou nos dois. Beleza? Ao final da segunda aula, a gente fala mais sobre isso. Vamos seguir agora, tá? Vamos seguir. Seguindo aqui, anatomia, o que é hérnia de disco? Se você consegue ver meu mouse aí na gravação, a hérnia de disco começa aqui no terceiro desenho, que é a extrusão. Primeiro ela começa com abaulamento. Basicamente o disco está aqui entre cada vértebra, ó. Entre cada vértebra tem um disco, e esse disco tem várias estruturas fibrocartilaginosas, estruturas de colágeno, várias estruturas de tecido conjuntivo que reforçam esses anéis, que a gente chama de fibras anuloespirais. E esse núcleo aqui é como se fosse uma gelatina, que a cada movimento que você faz, a pressão nesse núcleo vai batendo nesses anéis, nessas fibras anuloespirais. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com o passar do tempo, com o passar da idade, o abaulamento se torna uma protusão na segunda figura, a protusão se torna uma hérnia extrusa, a hérnia extrusa se torna um sequestro. E isso não necessariamente vai acontecer com todo mundo. Tem paciente que tem abaulamento, protusão, vira hérnia, a hérnia é extrusa, mas não bate no nervo. Não faz aquela famigerada dor ciática que desce na perna, não faz aquela famigerada cervicobraquialgia, aquela dor cervical que irradia para o braço ou para a cabeça ou para meio do peito com dificuldade respiratória, transfixo o tórax propagando dor torácica. Isso aí não é um sinal patognomônico. Não quer dizer que porque você tem essas alterações, você vai ter dor e a gente vai explicar mais sobre isso. Então, muitas pessoas acreditam que a hérnia sequestrada é o pior tipo de hérnia, mas os estudos mostram que não há correlação clínica entre tamanho da hérnia, o tipo da hérnia, e incapacidade física, sofrimento psicológico ou intensidade da dor. Por que que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque você pode encontrar um paciente com uma ressonância magnética que tem uma hérnia sequestrada, mas que tem uma dor somente na lombar que nunca irradiou para glúteo, perna, genital, testículo e por aí vai. Ao passo que você pode ter um paciente com a hérnia, um paciente com disco apenas com abaulamento, nessa primeira imagem aqui. E mesmo com apenas um abaulamento, ele está com dor constante há mais de 3 meses, dor que desce na perna, espalha para as duas pernas, com dificuldade de exercer o ato sexual, porque há alteração do nervo que vai para a genital, e muito sofrimento psicológico associado, ou seja, não é porque você tem uma hérnia gigante que você vai ter muita dor e porque você tem uma hérnia pequena que você não vai ter dor, tá? Uma vez que você entendeu essa anatomia, a gente vai passar. Falando sobre fisiologia, para que serve o disco intervertebral, pessoal? Olha só a figura esquemática. O disco intervertebral, ele funciona como absorvedor de choques.
Quais são esses choques? Sabe quando você está como eu aqui agora, sentado prolongado? Ao sentar de forma prolongada, a pressão no disco é a maior pressão possível medida em newtons, comparada com várias outras posições, comparado com deitado, comparado com de pé, comparado com andando, tá? Então, ao estar sentado, o meu disco está como se fosse um hambúrguer. O hambúrguer, a carne é o disco. Então, o pão está sendo amassado e a carne está sendo esparramada. A carne não esparrama, né? Então, vamos pensar que é um sanduíche de geleia. Então, quando esse sanduíche vai apertando, a geleia vai esparramando pelos lados, pelas bordas do hambúrguer. E é isso que acontece na absorção de choques. O disco foi feito para isso. Não é que isso é ruim. O disco foi feito para isso. E quando isso se torna ruim, é porque você, que é paciente, não está preparado para sustentar posições como a sentada prolongada, de pé prolongado, assistir a um show e por aí vai. Então o problema não está no disco degenerado. O problema não está na atividade de impacto, na atividade que gera compressão, como muitos pacientes chegam falando. O problema está na capacidade do paciente. A gente consegue treinar esse disco para absorver mais choques e ficar com mais qualidade ainda. Então, basicamente, a gente tem o núcleo pulposo, o ânulo fibroso, que eu já conversei, a gente tem as vértebras, a gente tem o disco intervertebral e as fibras de colágeno, e a gente tem o corpo da vértebra. E esquematizado nessa figura ao lado, a gente tem os nervinhos que descem da lombar em direção a os pés. Então esses nervinhos vêm para glúteo, vão pela frente para genital, testículo, virilha, parte interna da coxa. É uma representação esquemática, né? Só para que você tenha a ilustração na sua cabeça. Assim como na coluna cervical, os ramos nervosos do que chamamos de aqui nervo ciático, né? Mas não é só o nervo ciático, tem vários, tem quatro outros nervos. E aqui acima a gente tem o plexo braquial, um conjunto de nervos, né? Temos nervo axilar, nervo mediano, nervo radial, nervo ulnar, todos eles indo para a região de axila, peito, ombro, braço, antebraço e mão. E aí, só para fazer uma correlação clínica para você entender como é importante saber isso se você tem hernia de disco ou dor nas costas, muitos pacientes, pessoal, têm síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar de síndrome do túnel do carpo? Vão para um ortopedista especialista em cotovelo e ombro, ou punho e mãos. E esse cirurgião, ele vai lá e faz cirurgicamente uma remoção de um retináculo, que é uma fibra que pode comprimir o nervo que sai lá do pescoço e vai para o punho, gerando essa síndrome do túnel do carpo. Realmente isso pode acontecer, mas é raríssimo. A grande maioria, pessoal, o problema está aqui em cima, ó, no pescoço. E por isso eles operam o túnel do carpo uma, duas, três e melhoram por pouquíssimo tempo, depois o problema volta. Então, essa interconexão entre a fisiologia de como a coluna funciona para absorver choques, para proteger as raízes dos nervos que vão para todas as outras regiões do nosso corpo. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que tem uma alteração aqui, ó, segue o meu mouse aqui na imagem, na coluna torácica, simplesmente existem nervos, como o esplênico maior, que vão para a região de fígado, que vão para a região de estômago. E na região de fígado e estômago, o que acontece? O paciente pode ter problemas hepáticos e problemas estomacais. E tratando só com gastro com medicação, ele até melhora do que ele achou, do que o gastro achou na imagem. Por exemplo, esse paciente vai para um gastro, o gastro faz uma endoscopia, encontra uma gastrite enantiomatosa leve e um refluxo da válvula, que impede o suco gástrico de subir para o esôfago. E determina que você tem, diagnostica você com doença do refluxo gastroesofágico. Ele trata você somente com medicação, você segue a medicação, não muda a alimentação, não muda a atividade física, não muda a higiene do sono.
E aí, quando ele repete a endoscopia, você não tem mais lá a bactéria, a H. pylori, a gastrite enantiomatosa leve, por exemplo, mas você ainda sente os mesmos desconfortos de antes, azia, refluxo e dor de estômago. Quando ele cogita, olha, isso aí pode ser coluna, e aí você vai no ortopedista de coluna e no fisioterapeuta que atende dor na coluna, e aí esses profissionais encontram problemas na sua torácica e ao tratar na fisioterapia, os sintomas gástricos melhoram. Outro caso, só para a gente seguir, muitos pacientes, mulheres, atribuem dor no ciclo menstrual, cólicas abdominais de baixo ventre, somente a alterações hormonais. Ah, porque é assim. Meus hormônios estão desregulando, minha menstruação está com muito sanguinolenta e muito volume, ao ponto de eu alterar a dosagem de ferro no organismo e ter que repor ferro com nutricionista, com médico. Mas essas mulheres não é só fazer reposição hormonal, não é só tratar com ginecologista. Muitas vezes essas mulheres se enquadram em problemas de síndrome de dor pélvica crônica. E aí essa região aqui, ó, segue o meu mouse, coluna lombar e sacro estão com alterações, disfunções de movimento, articulações com padrão de rigidez, raízes nervosas aprisionadas, nervos periféricos sensibilizados e por causa da coluna vertebral, a cólica no ciclo menstrual é muito mais intensa do que deveria ser. Então a coluna é o centro do corpo, em segundo lugar, primeiro é o cérebro, depois vem a coluna vertebral. Então a gente precisa entender muito bem da fisiologia da coluna vertebral para não passar por diversos tratamentos e se tornar um paciente refratário. Tá procurando um médico, tá trocando de médico, tá pulando de galho em galho procurando um profissional de saúde e não melhora, porque não parou para investigar o aparelho locomotor, os músculos, as articulações. Seus músculos são órgãos. Suas articulações são órgãos, seu tecido conjuntivo são órgãos. É um órgão. Então a gente precisa tratar na integralidade. Hoje existe uma panaceia nas redes sociais. Medicina integrativa, fisioterapia integrativa. Não existe isso. Só de ser médico, só de ser fisioterapeuta, nós já temos a obrigatoriedade de ser integrativo, de analisar o corpo como um todo. Porque antes de ser fisioterapeuta especialista em dor, eu fui fisioterapeuta clínico. Antes de ser um médico especialista em ginecologia, especialista em ortopedia, ele foi um médico clínico. Então a clínica vai ser sempre soberana. A especialização vai ser o segundo plano para problemas mais complexos. Faz sentido? Se faz sentido, comenta um foguetinho aqui e me fala o que é que você achou dessa parte da fisiologia humana. Vamos passar para seguir. Olha só que louco essa imagem, ó. Componentes da coluna vertebral, biomecânica da coluna vertebral, lordose e cifose. Aqui mais um esquema da coluna com duas vértebras e um disco, a medula passando aqui atrás super protegida, uma raiz nervosa em amarelo saindo aqui, uma outra visão mais tridimensional em formato de desenho para que você entenda, que aqui é o canal do vertebral, né, o canal onde passa a medula, os nervos saindo um para cada lado. E de cada lado eles se bifurcam em nervos sensitivos e motores para comandar sua sensibilidade e a capacidade de você executar tarefas, a capacidade de você se mexer. Beleza? Tudo bem até aí? Seguimos. Olha essa imagem do meio aqui em preto. Essas são as curvaturas. Escuta o que eu estou falando. Essas são as curvaturas naturais da coluna vertebral. Essas são as curvaturas naturais da coluna vertebral. Aqui em cima, ó, na coluna cervical, a gente chama isso de lordose. Aqui embaixo, na coluna torácica, a gente chama isso de cifose. Aqui embaixo, na coluna lombar, a gente chama de lordose de novo. E aqui embaixo, na coluna sacrococcígea, a gente chama de cifose outra vez. Deus soberano, não sei em que religião, não é sobre religião, tá, pessoal? Mas enfim, no que você acredita, Deus soberano criou a gente com essa arquitetura da coluna. Quando saímos de quatro apoios,
lá da época dos macacos, né? E assumimos a postura bípede para andar sobre duas pernas, a coluna precisou sofrer alterações em curvatura para que houvesse melhor dissipação de carga, melhor absorção de choques, melhor naturalidade para os movimentos que nós precisávamos fazer. Andar para caçar, fugir para nos proteger. Então, isso aí é natural. Quando você faz uma radiografia, uma tomografia, e um profissional de saúde olha para você e te fala: Nossa, sua lordose está muito acentuada, sua lordose está retificada, sua cifose está muito exagerada. É isso que está gerando sua dor. Isso é uma panaceia. Não existe isso. Simplesmente a literatura científica é categórica. Postura de coluna, lordose e cifose não é causa de dor. As influências na dor são a manutenção de posturas prolongadas. Tipo, eu tô sentado aqui há muito tempo. Vamos ver quanto tempo? Vamos olhar aqui. Tô sentado aqui há 36 minutos. Quando bater uma hora, 40 minutos, uma hora aqui, eu preciso levantar para sair da minha posição sentado prolongada. Mas não para sair da minha cifose, ou sair da minha escoliose, ou sair da minha lordose, pessoal. Isso é uma coisa que te transforma num robozinho hipervigilante, toda hora se autocorrigindo, exagerando o uso de musculaturas que não deveriam estar sendo cansadas para corrigir sua postura. E aí a musculatura começa a provocar nódulos de tensão, e você começa a ter pontos miofaciais de gatilho, tender points, trigger points, e esses pontos gatilhos, satélite ou não, vão fazer com que você tenha dor miofacial. Só porque toda hora você fica se autocorrigindo, porque você acredita que existe uma postura correta. Mas esse slide é sobre biomecânica. A coluna se move em múltiplas direções. Ela vai para frente quando você dobra, ela vai para trás quando você estica, ela inclina, ela roda. E cada movimento da coluna vertebral geram ações em múltiplos tecidos neurais e não neurais. O que são tecidos não neurais, pessoal? Cápsula, ligamento, articulação, músculo, tendão. Tecidos não neurais. E tecidos neurais também. Toda vez que a gente se move, todos os tecidos estão se movendo junto. Não faz sentido um profissional olhar para você e falar: abaixa aí. Olha, quando você dobra, o seu nervo está causando a dor. A gente não sabe se é o nervo, porque quando você dobra, todos os tecidos neurais e não neurais se movem. A gente não tem visão de raio-x para saber se a dor está vindo de qual tecido. Isso é uma outra falácia que fazem os pacientes chegarem assim, ó. Nossa, eu estou com hernia de disco e meu nervo está comprimindo. É uma dor de nervo. Nem nós, profissionais que estudamos anos, só sabemos se a dor realmente é de nervo, é de ligamento, é de cápsula, de tendão, baseado no sintoma que o paciente fala. Isso não existe, simplesmente não existe. Então, olha aqui o esquema, a representação, a ilustração que a gente achou para te explicar os movimentos, tá? Pensa bem aqui. Vou mudar meu vídeo aqui para não atrapalhar a visualização da imagem. Biomecânica da coluna vertebral. Pense que cada ossinho aqui é uma vértebra e aqui no meio está o disco. Olha só, o movimento de tração, de separação vertebral, gera compressões nesse sentido, gera tensões nesse sentido nas fibras ângulo-espirais do disco. O movimento axial de compressão, como se estivesse empurrando uma vértebra sobre a outra, gera esse tipo de tensão aqui no disco, né? Olha aqui a figura C. Já quando você dobra para trás e faz a extensão, ou as setinhas levando a vértebra para trás, essa foto do meio é uma visão onde você está vendo a coluna de lado, tá? Aqui você está indo para trás. Quando você está indo para trás, olha o que acontece no núcleo do disco. Há uma força contrária empurrando as fibras para frente. Quando você vai para frente, há uma força contrária no disco empurrando as fibras para trás. Quando você inclina para a esquerda, a pressão no núcleo do disco está indo para a direita. Quando você inclina para a direita, a pressão no núcleo do disco está indo para a esquerda. Quando você faz rotação cisalhando, você também tem estímulos torsionais nas fibras.
Então existe uma dose de movimento para gerar um efeito que vai treinar o seu disco para melhorar sua biomecânica, para melhorar a absorção de choques. E existe uma dose de movimento que é insuficiente para isso, enfraquecendo o tecido da sua coluna, fazendo com que você fique mais suscetível a alterações que podem influenciar na sua dor. Faz sentido? Então vamos seguir. Exames de imagem, pessoal. Olha que loucura. Quando e para quem solicitar? Hoje o exame de imagem, ele só deve ser solicitado se você tiver perda neurológica progressiva. O que que é isso, pessoal? Você simplesmente está cada dia pior. Você teve a crise no dia um, o dia 2 está pior que o 1, o 3 está pior que o 2, o 7 está pior que o 6, o dia 10 está pior que o 9. O que que acontece? Durante 2, 3 semanas, o paciente fica assim, ó, subindo e descendo. Ó, hoje tá pior, hoje tá mais ou menos, hoje tá quase bom. Ui, piorei de novo. Volatilidade. Volatilidade não é compatível com perda neurológica, déficit neurológico progressivo. O déficit neurológico gera uma compressão tão severa na raiz do seu nervo lá na coluna que você pode perder a capacidade de fazer isso com o pé, ó, levantar a ponta do pé ou ficar apoiado na ponta do pé, levantando os calcanhares do chão. Você pode perder a força do tibial anterior, que é a musculatura da canela que levanta a ponta do seu pé, e você pode perder a força da panturrilha, ficando incapaz de tirar o calcanhar do chão, de pé tirando o calcanhar do chão. Você fica incapaz. Então isso é uma perda neurológica progressiva. Outra coisa que a gente deve solicitar: febre junto com a dor, sinal de infecção, perda de peso sem motivo, suspeita de metástase, de câncer, de tumor, né? Você não descobriu diabetes, não começou uma atividade física nova, não mudou o estilo de vida, você está perdendo peso desde que a dor apareceu, né? Incontinência urinária ou fecal. A compressão está tão grande que você não controla a urina e as fezes. Você faz uma tosse, você perde urina. Você faz uma tosse, você perde fezes. Você tem vontade de urinar ou de defecar, você tem urgência miccional, urgência fecal, ao ponto de você não conseguir segurar alguns segundos até chegar no banheiro e você melar suas próprias calças. Alteração esfincteriana severa. Anestesia em cela, pessoal. Anestesia em cela. O que que acontece com anestesia em cela? Você simplesmente fica com a genital dormente, você não sente o testículo, não sente a vagina, os lábios. Você não sente. Então isso é um sinal de síndrome de Caldequina. Aí a gente precisa de uma imagem. Trauma que é do acidente. Você bateu o carro, você caiu da própria altura, você caiu da laje. Você sofreu um trauma severo jogando futebol, fazendo crossfit. O peso caiu em cima de você. Por que que a imagem é necessária? Para descartar a fratura. Mas o que que a gente vê na prática clínica? Na prática clínica, a gente vê uma população que está fazendo exame de imagem a rodo, com dor, que não gerou nenhum desses sintomas que eu mencionei aqui. Tá fazendo exame de imagem e tá vendo o que o corpo já tinha antes da crise de dor. Tá vendo você pelo avesso. E tudo que apareceu na imagem já estava ali antes de você ter dor. Portanto, a sua imagem não explica a dor. O exame de imagem serve para descartar patologia grave quando há suspeita de patologia grave, segundo a resposta dessas perguntas especiais que eu acabei de te fazer. Se houver suspeita, aí ele vai influenciar positivamente, porque vai descobrir o que é e a gente vai traçar o tratamento mais adequado para você. Mas se não houver suspeita, vai atrapalhar você, porque vai aumentar medo, vigilância, catastrofização, preocupação, ansiedade, estresse, influenciar na privação de sono ou insônia, fazer com que seu cérebro aumente a produção de célula da glia e crie um ambiente que é inflamatório do ponto de vista neurológico, atrapalhando sua recuperação. Então ele pode influenciar negativo ou positivamente, e negativamente quando é prescrito de forma incorreta. Hoje a gente tem um movimento chamado Choose Wisely Brasil. O Choose Wisely Brasil é uma reunião de especialistas de uma sociedade de fisioterapia traumato-ortopédica que recomenda que você não faça exame de imagem antes de 6 semanas de uma crise de coluna. Porque em 6 semanas, cerca de 60 a 80% das dores vão entrar em remissão. E aí você fez a imagem
E o que falaram para você sobre a imagem atrapalhou você, mudou seu comportamento, aumentou seu medo e piorou sua dor. Olha o que esse artigo diz aqui. Vamos para as vias de fato. Olha, revisão sistemática de literatura sobre achados de imagem da coluna em pessoas que nunca tiveram dor. Olha a tabelinha aqui, pessoal. 20 anos, 37% de degeneração, 30% de abaulamento. 30 anos, 52% de degeneração, 40% de abaulamento. 40 anos, faixa etária, tá? 68% de degeneração, 50% de abaulamento. Ó, à medida que a idade avança, as alterações de imagem detectadas em ressonância magnética são cada vez mais comuns, porque ele está te vendo pelo avesso. Então pensa assim comigo, ó. Pensa comigo assim. O que é que você espera do rosto de uma senhora de 70 anos, de 60 anos? Você espera que tenha marcas de expressão, rugas, né? O que é que você espera do cabelo dela? Que tenha branco ou que seja grisalho, né? Se for preto é porque é pintado, na maioria das vezes. Ou seja, quando a gente fala sobre a idade de uma pessoa, a gente já espera características fenótipos que chamamos. A gente já espera características comuns para aquela faixa etária. Quando o exame de imagem pede para te ver pelo avesso, essas características comuns já são esperadas. Por isso, não há relevância da maioria esmagadora das prescrições de exame de imagem, pessoal. Não há relevância. Olha o que a pesquisa está mostrando aí. Olha que louco agora. Dois papers para a gente conversar aqui sobre exames de imagem também. Olha, achados anormais de ressonância magnética na coluna cervical, no pescoço de 1.211 pessoas. Pessoas que nunca tiveram dor, pessoal. Olha essa imagem. Olha aqui na seta do meu mouse aqui, ó. Você que está comigo aqui agora. Olha a seta do meu mouse aqui. Presta atenção nisso. A gente está vendo uma fusão de C5 sobre C6. C4 sobre C5, aproximadamente. C4, C5, C6. Praticamente as vértebras fundidas. Olha o tamanho da compressão por essa hérnia de disco aqui, afetando a raiz do nervo. Olha que louco. Essa imagem, se você não conhece a pessoa, você acredita que essa imagem é de um cadeirante, de um tetraplégico. Só que essa imagem é de um idoso de 77 anos que nunca teve dor no pescoço. Olha essa imagem aqui da direita agora para mim. Olha, espondilolistese assintomática na gravidez. Olha o escorregamento de L5 sobre S1. Ó, segue meu mouse aqui, ó. A vértebra S1 escorregou completamente L5 sobre S1. Escorregou para frente anteriormente, comprimiu quase que completamente a raiz da medula. Se você olha para essa imagem e não conhece a pessoa, você acha que é um paciente paraplégico, pô, que não tem força na perna, que é acamado, que depende dos outros para viver. Essa imagem é uma imagem que foi solicitada a uma grávida por outro motivo. A grávida nunca teve dor lombar. Olha como a imagem dela é aterrorizante, meu Deus. Essa pesquisa foi feita pela Universidade de Queensland, em Brisbane, na Austrália, pelo James Elliott, que é um dos maiores. Que é um. Perdão, perdão. A Siri está se metendo aqui na nossa aula. É, o James Elliott, ele é um dos maiores pesquisadores nessa área aí. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para falsear os exames de imagem, tá bom? Então, vamos lá. Estão perguntando aqui se eu vou para Sergipe. Não vou para Sergipe, eu atendo em Salvador presencialmente e eu atendo teleconsultas pacientes em 13 países, tá? A teleconsulta na nossa área de tratamento da dor tem a mesma eficiência do atendimento presencial. Então, convido você que está assistindo essa aula aqui, aí no meu perfil do YouTube, no perfil do Instagram, procurar lá, Dr. Caio César SF, que vai ter um destaque só de atendimento online, para você ver quantos brasileiros em quantos países a gente atende online, para você ver o print dos resultados do tratamento da dor desses pacientes, tá?
Mas obrigado aí pelo desejo de que eu vá para sua cidade, tá bom? Então, por que que eu tô mostrando isso aí para vocês, pessoal? Tô mostrando isso aí para vocês para que vocês combatam o medo da ressonância magnética e da prescrição equivocada de exames de imagem, tá bom? Vamos seguir. Mais papers para te mostrar aqui. Primeiro do The New England Journal of Medicine, que hoje é considerado uma das maiores revistas mundiais, e o segundo do Journal of Clinical Medicine. Olha só, ressonância magnética da coluna lombar em pessoas sem dor. Essa pesquisa do New England Journal of Medicine mostra que 64% das pessoas sem dor têm abaulamento ou protusão discal, corroborando com toda a informação que eu passei no slide anterior. Olha só do Journal of Clinical Medicine. Será que o tamanho da cervical, da hérnia de disco cervical, afeta os parâmetros clínicos na radiculopatia cervical? O que é a radiculopatia cervical, pessoal? É aquela dor cervical que dor no pescoço que desce para o ombro, desce para a escápula, desce para o braço, ultrapassa a linha do cotovelo, gera sintomas de formigamento, dormência, choques elétricos, queimação, sensação de peso. Você tem choques elétricos depois de realizar movimentos simples. Você não aguenta inclinar a cabeça para o lado da dor. Se você puxa para o outro lado, você sente um desconforto severo. Na radiculopatia cervical, será que o tamanho da hérnia interfere na intensidade da sua dor, na seriedade do seu sofrimento psicológico e na sua incapacidade? Segundo esse paper, na radiculopatia cervical, o tamanho da hérnia não tem correlação com a situação do paciente. É o que eu falei lá no início. Às vezes o paciente tem uma hérnia gigantesca e a dor desse tamanho, ou às vezes não tem nem dor, descobriu a hérnia ocasionalmente. Às vezes o paciente tem um abaulamento pequenininho e tem uma intensidade de dor absurda. Então, o tamanho do problema na ressonância magnética não pode nem deve assustar você. Olha que louco essas imagens, ó. Volume da hérnia e correlação clínica. Será que o tamanho da hérnia importa? Olha as fotos, pessoal. A foto da esquerda, você vê uma degeneração severa C3, C4, C5. Você vê uma hérnia de disco C5, C6, que comprime a raiz do nervo. Olha que louco. E você vê aqui o tamanho, né? Olha o tamanho da imagem da direita. A imagem da direita tem uma hérnia extremamente volumétrica, daquele tipo extrusa, que eu falei lá no primeiro slide, no segundo slide dessa aula. Do tipo extrusa, gigantesca. O paciente da direita não tem dor, o paciente da esquerda tem uma dor extremamente incapacitante. Ou seja, mais uma vez eu quero falar para você que a gente não pode encorajar o paciente a fazer ressonância, porque a ressonância, na maioria esmagadora das vezes, atrapalha o curso clínico do problema, atrapalha o fisioterapeuta, atrapalha até o médico. Porque o médico, quando vê essa ressonância aqui da direita, pessoal, o médico bora para cirurgia agora. Porque isso aqui é uma mielopatia compressiva e você pode ficar sem andar. Aí como é que você se comporta, pessoal, depois de ouvir? Depois de você ouvir um médico falar um- uma atrocidade dessa, seu comportamento para movimento muda completamente. Seu comportamento para movimento, ele simplesmente vai para o espaço. Vai para o espaço. Comportamento para movimento simplesmente começa a ter tensão, começa a ter vigilância, você começa a ter cautela em tudo que faz. E aí essa cautela exagera a tensão muscular, aumenta o recrutamento de musculaturas que não precisavam estar sendo recrutadas. Você começa a contrair o core de forma automática, o core precisa ser contraído de forma voluntária. E não como você trava o abdômen, murcha a barriga, faz o umbigo lá perto da coluna, murcha, murcha, murcha. Faz um movimento assim, todo travado, você não consegue nem respirar direito, pô. Pelo amor de Deus. Então vamos seguir. Exame físico. Parte crucial aqui da aula, pessoal. Parte crucial. Olha o exame físico. O que que a gente precisa testar? À direita, uma imagem do hernia de disco L5S1. Superior à minha imagem aqui, você tem um teste reflexo.
Abaixo da minha imagem, você tem um teste de tensão do nervo com um boneco levantando a perna. À esquerda da minha imagem aqui, esquerda pra mim, acho que direita pra vocês, né, que estão assistindo, não sei. Enfim, essa mulher na cadeira aqui, nessa postura, eu tô botando o mouse aqui, ó. Aqui é uma manobra que tensiona todo o nervo que sai lá da base do crânio e vai até a sola dos pés. Para que serve esse teste? Para testar aprisionamento de nervo periférico, para testar tensão neural. E aqui você tem os filamentos, esqueci o nome agora, pessoal. Aqui a gente tem os filamentos, tem estesiômetro, né? Para que você teste a sensibilidade epicrítica e protopática. Existe um tipo de sensibilidade fina e uma sensibilidade grosseira. Se você passar aqui, ó, a ponta da tesoura na palma da sua mão, a gente testa a via epicrítica de sensibilidade. Se você pegar uma bucha de prato, a parte áspera, e passar aqui na mão, você testa a sensibilidade protopática, a sensibilidade grosseira. Então, baseado de onde é a hérnia, de onde é a dor na coluna, a gente sabe exatamente qual é a região do que a gente chama de dermátomo, que é a área da pele correspondente à raiz nervosa afetada, e qual a região do miótomo, que é a área do músculo correspondente à raiz nervosa motora afetada. Então, só pela área de dor e pelo segmento que a hérnia está mostrando, né? Pelo segmento que a hérnia está comprimindo, a gente sabe exatamente a área de dor esperada para o paciente. E é aí que você vai entender sobre correlação clínica no futuro, na segunda aula. A correlação clínica é muito simples. Eu vou dar um resumo aqui para vocês, muito breve. Se a hérnia é L5S1, eu espero que uma região da perna específica esteja afetada. E aí você vai ver um paciente com a hérnia gigantesca S1 e a área afetada é a virilha, a área afetada é o glúteo, a área afetada é parte interna de coxa, parte medial de joelho. Ou seja, a dor desse paciente não é proveniente dessa hérnia. Se o seu exame físico não testa reflexo, não testa tensão neural, não testa sensibilidade, não testa força, como é que testa a força, Caio? Pede para o paciente ficar na ponta do pé, vê se ele consegue. Pede para o paciente ficar nos calcanhares, levantando a ponta do pé, no caso agora, nos calcanhares e na ponta do pé. Primeiro na ponta do pé, tirando o calcanhar do chão, depois no calcanhar, tirando a ponta do pé do chão. Se ele consegue fazer isso, ele pode até ter um aprisionamento neural. Se ele consegue fazer isso, ele pode ter um aprisionamento neural, mas esse aprisionamento neural não é relevante o suficiente para reduzir a força da ponta do pé. Ah, a ponta do pé não perdeu força não, mas o joelho perdeu. Então você vai botar ele sentado com a perna pendurada e vai pedir para ele esticar o joelho e você vai resistir à extensão do joelho. Ao resistir à extensão do joelho, você vai perceber que uma perna consegue esticar e vencer o terapeuta, a outra perna não consegue esticar. Ou a outra perna estica com muita dificuldade, ou seja, você vai dar os graus de força reduzidos para determinada perna. E aí você, por exemplo, se o cara perdeu força no quadríceps, é esperado que a compressão nervosa seja lá L2, L3. Porque é L2, L3 que sai o ramo do nervo femoral que vai para a coxa. Então você entende que o bom profissional não precisa da ressonância agora, porque o exame físico é sempre soberano, pessoal. A ressonância é complementar e muitas vezes desnecessária. Com o exame físico, a gente sabe exatamente onde é que está afetado, o segmento que está afetado, para fazer um tratamento de precisão da dor. Um tratamento de precisão da hérnia de disco. Tá bom? Seguindo, ainda falando sobre tensão neural. Retirei aqui, ó, a imagem de um blog que eu sou assinante, que é o Physio Tutors, e do Google, tá? Retirei essa imagem aí para você ver. Então, preste atenção aqui. Você está vendo a fotografia das costelas, do arcabouço torácico da pessoa aqui embaixo. Tá vendo a fotografia do ombro, do trapézio da pessoa aqui em cima. E tá vendo uma manobra chamada teste de excursão neural do membro superior. Essa manobra coloca as raízes do nervo axilar, do nervo mediano, ulnar e radial do braço, que saem lá do pescoço, sob estresse. Então, se a gente pede para o paciente realizar essa manobra no online, existe uma manobra adaptada, onde o terapeuta não precisa fazer o que eu estou mostrando aí,
Se a gente pede o teste no online na teleconsulta, ou se a gente pede o teste no presencial, executa o teste no presencial, o paciente vai falar: ai, é essa dor que eu sinto todo dia. Então, esse é o teste com alto nível de acurácia diagnóstica para testar, para inferir que o paciente realmente está com a radiculopatia cervical. Claro que não é só esse teste. Esse é o teste que incrimina o tecido neural como fonte dos sintomas, mas não de forma isolada. Porque se fosse de forma isolada, o paciente ia no médico tomar antineurítico, gabapentina, lírica, é, pregabalina, e o paciente ia melhorar absurdamente, concorda? Se o paciente toma essas drogas e não melhora, ou melhora 30%, melhora 40%, às vezes até pior e tem efeito colateral, é porque não é só o tecido neural que está afetado nesse tipo de problema. Então a gente também não precisa de imagem para fazer isso, porque o movimento coloca todas as estruturas, neurais e não neurais, sob estresse. E a gente consegue entender quais são as fontes influenciadoras, não causadoras, tá? Porque não existe causa de dor, como muita gente fala aí na rede social. Não existe causa, existe influência. A gente trata as influências para a dor reduzir. Mas não caia nessa ideia. Ele vai achar a causa da minha dor. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Dor é multifatorial. E aí eu quero parafrasear para dar um exemplo aqui para você, muito simples. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu atendi uma paciente maravilhosa da Paraíba, por teleconsulta. E essa paciente foi um caso extremamente rico. A gente acompanhou durante 12 semanas. E na sexta semana de atendimento, que é um prazo que eu tenho resultado, eu já começo pelo menos a ter resultado aí entre a sexta e oitava semana. Essa paciente não tinha melhorado absolutamente nada. Todas as métricas de monitoramento de progresso estavam estagnadas. Questionário de sensibilização central, questionário de incapacidade, das 21 de ansiedade. Todos os questionários que eu apliquei estavam estagnados na sexta semana. E ela estava me falando: Caio, eu tô igual. Eu falei: meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com essa mulher que essa mulher não tá me falando? Olha a minha mentalidade. Eu estava na minha cabeça, olha, eu não estava errando em nada. Não é que eu tenho todo o conhecimento do mundo, não, pessoal, mas a gente tem 12 anos de experiência. Tá, a gente tá indo agora, no mês de março, para 7.800 pessoas diferentes atendidas em 12 anos. Então a gente tem uma experiência clínica muito relevante nessa área. A gente só vê isso todo dia. A gente é fascinado por isso, é nossa cachaça. Então não é que eu tenho todo o conhecimento do mundo, mas normalmente no meu tratamento, quando o paciente entre a sexta e a oitava semana está estagnado, está faltando falar alguma coisa, ou esse paciente realmente é refratário, não vai responder o meu tratamento e precisa de um outro profissional junto comigo. Isso acontece e não é raro, tá? E aí a gente perguntando, questionário, fazendo rastreio de eventos de vida desencadeador de estresse, essa paciente me revela que houve um comportamento que foi alterado depois que ela se casou. Caio, como é que você chegou no casamento da mulher? Gente, a gente avalia todas as esferas biopsicossociais. E uma das esferas é lazer. Dentro de lazer existe uma subcategoria: lazer normal e lazer individual. Nós, como seres humanos, exercemos papéis e transitamos entre milhares de papéis. Olha só, essa aula, essa masterclass é sobre hérnia de disco e olha sobre o que eu estou falando com você aqui. Isso é integrativo. Não o rótulo que você vê no Instagram. Fisioterapia integrativa, medicina regenerativa, fisioterapia regenerativa. Isso não existe, pessoal. Como eu falei anteriormente, por base nós temos que ser integrativos, porque lidamos com pessoas. E antes da pessoa tem um sistema nervoso. Depois do sistema nervoso tem um sistema emocional. Depois do sistema emocional tem um aparelho locomotor. E todos os outros sistemas. Como é que eu vou tratar um ombro, tratar uma hérnia, tratar uma lombar? Voltando ao ponto, para não rodear muito, já passamos de 1 hora aqui de aula. Voltando ao ponto, na esfera de lazer, o que que a gente encontrou? Na esfera de lazer, essa paciente revelou que antes
que ela gostava muito de dançar zumba. Zumba é um ritmo dançante aí, acho que vocês devem conhecer. Eu nunca pratiquei, mas sempre que eu tô treinando lá na academia, eu vejo lá no salão de danças as pessoas, geralmente mulheres, dançando zumba, que é super alto astral, tal. E ela falou que dançava zumba, que o lazer individual era ir pra academia dançar zumba. E que hoje ela só tem lazer coletivo. O lazer coletivo é ela e os três filhos, ou ela e o marido. Ela não tem um momento de lazer sozinha. E nós temos necessidade desse papel. Por exemplo, eu tô em um relacionamento. Quando eu comecei o relacionamento, eu parei de jogar bola, velho. Chegou um momento da minha vida que eu precisava de qualquer jeito sair pra pegar o baba com meus amigos de infância. Essa era meu lazer individual. E a privação de uma das dimensões da nossa vida faz com que a gente tenha reações exacerbadas nas outras dimensões. Sabe aquele papo de sentido, tato, paladar, olfato, visão, audição? Quando geralmente dizem, né, que quando o paciente é cego, ele aguça a audição, aguça o paladar, aguça os sentidos. A privação de sentido exagera os outros sentidos. A lógica é a mesma aqui. Se você está involuntariamente ou voluntariamente privando um dos seus papéis, no caso a dimensão lazer individual, você provavelmente está compensando em outros. Ai, Caio, tudo na vida é equilíbrio. Mentira, pessoal, não é equilíbrio. A vida é completamente desequilibrada e imprevisível. E essa é a mágica do processo. Aceitar a imprevisibilidade da vida. Ah, vou buscar o equilíbrio. Você vai morrer buscando o equilíbrio e não vai encontrar. Cada um exerce múltiplos papéis no relacionamento, na maternidade, na paternidade, nas relações é, interpessoais, no trabalho. Cada um exerce múltiplos papéis. E nesse papel ela estava falhando. E aí eu entrei questionando, pô, por que que você parou a zumba? E ela falou que, pô, depois que eu casei, eu parei e seu marido não gosta que você dance, que você. Rapaz, na verdade, eu nunca conversei isso com ele sobre isso. Mas então, por que que você parou? É porque eu achei que ele não ia gostar que eu continuasse. Olha só, ela tem três filhos, então não lembro agora quanto tempo de casamento ela tem, mas ela tem mais de 10 anos de casamento. 10 anos de casamento, mais de 10 anos de casamento. E ela nunca parou para verbalizar uma vontade que ela tinha de fazer. Ela supôs que o marido não ia gostar, porque sim, existe uma cultura machista onde a mulher não pode fazer nada, e isso existe, tá? Não quero entrar nessa esfera não, mas estou dando só um exemplo. E provavelmente essa paciente, ela não conversou com o marido sobre isso. Pois sua tarefa de casa hoje não é nenhum movimento, não. Você vai encontrar uma maneira de conversar com seu marido falando que você precisa se divertir mais e você gostava muito de fazer isso. E a gente teve até uma conversa sobre uma situação de egoísmo, tá? Que ela acreditou que ela seria egoísta. Só que, cara, você cuidar de si para estar com o seu mental bem vai fazer com que você se relacione melhor com as outras pessoas, vai fazer com que você até melhore o padrão do seu casamento, das suas relações familiares. Faz sentido? Ai, Caio, você tá agindo como psicólogo, mas de jeito nenhum. Eu não fiz nenhum processo de reestruturação cognitiva. Eu não fi, eu só fiz questionamentos socráticos. E para paciente fez sentido. Isso é o making sense of pain, que é a primeira etapa da exposição à terapia cognitivo-funcional. Se o making sense of pain na comunicação com o paciente não entrar, não vai haver adesão. E eu vou te dizer, o seu paciente ele vai melhorar com qualquer fisioterapia. Claro que não são todos, né, pessoal? Toda generalização é boa. O paciente vai melhorar com qualquer fisioterapia. Ele vai ficar fazendo 60 sessões pelo plano de saúde lá. Uma hora, Deus vai melhorar o cara, o que a gente chama de história natural. Ou ele vai fazer 12 comigo, com 8 com um fisioterapeuta especialista. Mas com 60 lá do plano de saúde, aquela maluquice que o plano de saúde oferece, o paciente vai melhorar também. Uma hora o paciente vai melhorar. E nesse aspecto, essa reflexão, esse questionamento socrático, fez com que a paciente chegasse à conclusão que isso era uma dedução dela. Essa paciente simplesmente foi conversar com o marido e o marido não só gostou da ideia, como pagou a mensalidade da academia que presta o serviço de dança de zumba para ela.
E de uma semana para outra, a paciente que durante 6 semanas estava completamente estagnada comigo oferecendo o que eu sei de melhor do tratamento da dor. Essa paciente melhorou 70% de uma semana para outra, só porque fez 2 aulas de zumba na semana. Você entende por que crenças interferem completamente no tratamento? E porque o tratamento não é sobre infiltrar um antiprospão, um corticoide numa crise de hérnia, evitar um agachamento, mandar parar de fazer academia, mandar. Paci- Semana passada, um médico falou para um paciente que estava evoluindo. O paciente está na terceira semana comigo. Estava evoluindo nitidamente. O paciente estava percebendo que estava melhorando na terceira semana comigo. Aí tinha uma consulta marcada com o médico, com o ortopedista. O ortopedista condenou a fisioterapia, ainda pediu para o paciente mostrar para ele quais eram os exercícios que eu estava prescrevendo ficou curioso, né? Como se ele soubesse de alguma coisa de fisioterapia. Às vezes é até um fisioterapeuta frustrado que foi fazer medicina atrás de dinheiro, pode até saber, né? Ficou curioso para saber. Aí o paciente mostrou os 3 movimentos que ele tinha aprendido comigo e o cara simplesmente proibiu. Mandou, não pode fazer isso não porque vai agravar seu quadro. Você vai ficar de repouso por 30 dias e vai tomar isso aqui. Não volte nessa fisioterapia. O paciente voltou para mim, continuou o tratamento e não voltou mais nele, graças a Deus. Mas na grande maioria da minha vida não foi isso que aconteceu. Quando o médico fala uma besteira dessa, o paciente abandona a fisioterapia mesmo, porque querendo ou não, diante da sociedade, o médico tem mais poder. E tá tudo bem, eu não tô aqui para fazer conflito de hierarquia, não. Eu só quero te dizer aqui que se você não tá passando por um processo de avaliação claro, que faz isso aqui, exame físico, que rastreia evento de vida desencadeador de estresse, que tenta colocar o making sense of pain para que tudo que está sendo explicado faça sentido para você, você não vai melhorar nunca. Entende? Então, seguindo, vamos seguir aqui. Olha esse caso. Isso aqui não é caso de paciente meu, não, tá, pessoal? Isso aqui é uma pesquisa, uma análise de caso, um estudo sobre a tortuosidade do tronco. Muitos pacientes que têm hérnia de disco simplesmente entortam o tronco para um dos lados, né? Na tentativa de proteger a raiz do nervo que está comprimida, que está gerando aquela dor que irradia na perna, o paciente adota uma postura que a gente chama de lateral shift. Então, olha esse paper aqui, publicado no Journal of Manual and Manipulative Therapy em 2021, Alternating Lumbar Lateral Shift a Case Reports. Esse aqui, ó, esse autor aqui, que é o Mark Laslett, ele é um fisioterapeuta da Nova Zelândia, Nova Zelândia ou Austrália, não lembro, mas essa pesquisa foi na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e o paciente que tem hernia de disco simplesmente entortou o tronco para a esquerda e quando o terapeuta tentava corrigir, ele entortava para a direita. E ele ficava alternando a tortuosidade do tronco. Ou seja, qual que é a teoria aqui? Que havia compressão multidirecional das raízes nervosas e que ora ele precisava proteger um lado, outrora ele precisava proteger o outro lado. E aí nessa imagem, o tratamento ele precisou ser muito específico. A correção não precisava, não tinha que ser completa. Aí, por que que eu falo de atendimento presencial e teleconsulta dá no mesmo? Ó? Existe presencialmente uma técnica, que é essa que o terapeuta está mostrando aqui, para fazer a correção, e existem exercícios que ajudam o paciente a se autocorrigir. Portanto, se você está sofrendo com crise de coluna, com hérnia de disco, ou seu paciente está sofrendo com esse problema, e está com preconceito com teleconsulta, ou você que é profissional está com medo de fazer teleconsulta, saiba, tudo que a terapia manual é capaz de fazer, enquanto efeito terapêutico e fisiológico, o movimento também é capaz de fazer. Então, existe uma técnica manual que pode ser trocada por uma técnica de movimento. E esse movimento precisa ser específico. E aqui eu reitero para você que está me assistindo: eu sou osteopata. Eu fui professor de osteopatia de pós-graduação. Eu dei vários cursos de terapia manual. Formei mais de 400 alunos dentro da minha formação. Eu não sou contra a terapia manual, de jeito nenhum. Quando o paciente precisa, a gente aplica.
Quando a gente não encontra movimento nem alternativa para fazer modulação da dor, a gente fala, ó, seu caso não pode ser online, seu caso tem que ser presencial. Nós somos honestos com vocês. Mas a grande maioria esmagadora, cerca de 95% dos casos de hérnia de disco, de crise de coluna, de enxaqueca, de DTM, de dor no ombro, de dor no joelho, dor em qualquer articulação, cerca de 96% dos casos, só precisa de movimento certo dentro da dose que não quebre a capacidade de demanda dele. E o só não é porque é fácil, não, tá, pessoal? Literalmente não é fácil. Mas olha só, muitos pacientes daqui de Salvador não vão mais para o consultório só para não pegar o trânsito. Eles fazem teleconsulta daqui de Salvador mesmo. A gente tem um paciente com um caso assim no Marrocos. Olha que loucura. Quando que eu imaginei atender um brasileiro no Marrocos? A gente tem paciente no Canadá, pacientes nos Estados Unidos, pacientes em Algarve, Portugal, tem paciente em Jabuticabal, São Paulo, a gente tem paciente em Petrolina, a gente tem paciente em Remanso, a gente tem paciente Algarve, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. A gente tem paciente em Frankfurt, na Alemanha, brasileiro. E em breve a gente vai começar a atender gringo, viu? Porque a gente está começando a melhorar na nossa pronounce do inglês, tá? Então, em breve a gente vai atender pacientes que não são brasileiros. Espia, acompanha esse nosso Instagram que os próximos meses aí prometem teleconsultas com pacientes do exterior. Então, por que que eu tô te... Voltando ao ponto, né? Gosto de falar muito, então, voltando ao ponto aqui. Por que que eu tô te explicando isso aqui, pessoal? Porque mesmo que você esteja com o tronco torto, achando que seu problema é o problema mais grave do mundo, isso é muito comum. E isso melhora com o movimento. E aqui a gente pode falar em correção mesmo. Essa tortuosidade do seu tronco a gente consegue corrigir com o movimento. Você desentortar. Inclusive, se você passou de 3 meses, tem exercícios que ajudam você a desentortar. Agora é bem claro, né? A gente não pode fazer promessas nem falácias aqui. É muito claro, é óbvio que existem casos que o paciente não vai desentortar. Não adianta botar debaixo da água, dentro de uma piscina, fazer tração, deitar naquela maca boladona de 28 mil reais que faz flexo de tração. Não adianta. Tem casos que realmente não vão ser corrigidos, tá? O que é uma grande minoria. Aqui o que eu falei, ó. Presta atenção nessa imagem. Isso aqui são os dermátomos e miótomos. São as áreas do corpo correspondentes às raízes nervosas. Essa imagem ilustrativa aqui é só para você entender que existem 8 pares de nervo cervical, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares e 5 pares de nervos sacrais e coxígeos. A depender do segmento da coluna, acompanha meu mouse aqui, ó. A depender do segmento da coluna que está afetado, a gente sabe exatamente a área corporal que vai gerar o sintoma do paciente. E por isso a questão da correlação clínica. Por isso muitos profissionais, por isso a gente não precisa da ressonância na maioria das vezes. Entende? Então, vamos supor que o paciente está com a dor aqui, ó, na região do acrômio do ombro. Aí fez uma ressonância e o médico falou: "Ó, você tem um acrômio tipo 3, um acrômio ganchoso. Isso aí não vai mudar, você vai ficar com dor pro resto da vida ou a gente faz uma raspagem cirúrgica." Aí ele vai lá, pô, não tem alternativa, o doutor disse que é só raspagem cirúrgica, vamos fazer a raspagem cirúrgica. Aí o cara faz um trauma, uma cirurgia aqui, uma raspagem, e aí o próprio corpo entende a cirurgia como uma agressão, começa a liberar tecido ósseo e o acrômio fica mais ganchoso ainda e o paciente piora depois que faz a cirurgia. Não são todos, tá? Tem gente que faz a cirurgia e realmente melhora, mas existem esses casos que o paciente piora. E aí você vê que a área da dor é dermátomo e miótomo da região C5, C6. Aí você avalia C5, C6, você encontra disfunção de rotação, você encontra disfunção de tração, você encontra disfunção de compressão, você encontra disfunção de movimento, você encontra disfunção de controle. O paciente não distribui o movimento na cervical. Ele simplesmente exagera rodando a cabeça demais para trás, para frente, para o lado, para o outro e não ajuda com a torácica. E aí você coloca o movimento para o paciente distribuir aquele movimento, aquele segmento vertebral, ou seja, parar de compensar. Olha, move o pescoço só até aqui. A partir daqui, move o tronco.
Move o tronco desse jeito, aqui nesse segmento. Olha, eu vou te mostrar como é aqui na teleconsulta. Você começa olhando para cima, para aqui. E agora você coloca o tronco. Coloca o tronco, coloca o tronco. Colocou o tronco, continua com o pescoço. Continua, continua, continua. E o paciente começa a redistribuir o movimento. E essa redistribuição altera a disfunção de C5, C6 e do nada aquele ombro que doía e que só poderia melhorar cirurgicamente começa a diminuir a dor sensivelmente, o paciente volta a jogar vôlei, volta a jogar beach tênis, volta a jogar tênis, volta a fazer arremesso de handball, só porque foi bem avaliado. E ser bem avaliado não é fazer uma porrada de exame não, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, ó, onde está a sua dor? Pega essa imagem. Onde está a sua dor? Veja o paciente com alteração de L5 e S1. L5, ó, dorso do pé, ó a região do pé. S1, lateral foot. Que é lateral foot? Lateral do pé. Então o cara tá com dor no dorso do pé e na lateral do pé, dormência e formigamento aqui na parte distal da canela, lá, lateral ali na região da fíbula. Você não precisa de imagem, você vai direto testar o movimento de L5 S1 e você vai encontrar alteração de movimento na região lombar. E ao encontrar alteração de movimento na região lombar, você já confirma que o paciente tem problema ali. E aí você não bota choquinho, calorzinho, ultrassom no pé do paciente que está com dor, não. Você vai direto na raiz do problema. Então, o seu corpo é uma arquitetura divina. Quem sabe avaliar o comportamento dos seus sintomas não precisa te sobrecarregar de exame nem de diagnóstico. Tratamento de hernia de disco hoje no país, não só no país, tá? No mundo, é um verdadeiro supermercado. Cada profissional fala uma coisa e o paciente fica perdido. E na maioria dos profissionais, a maioria dos profissionais não sabe isso aqui que eu tô te mostrando. Testes de movimento, pessoal. Implicações clínicas. Olha quanta. Três flexões de tronco. Movimento de abaixar para pegar um objeto no chão, carregar o filho no colo. Três flexões de tronco diferentes. A primeira flexão de tronco, a gente vai parar por aqui que a gente já passou do tempo, tá? A gente vai para parte 2, para parte 2 ainda na segunda-feira, tá? Então, preste atenção só aqui para a gente terminar. Três formas de fletir o tronco. Na primeira forma, a paciente exagera no movimento da torácica. Na segunda forma, o paciente exagera no movimento, ó, distribui o movimento todo na coluna e o quadril praticamente não dobra. Olha que louco. Já na terceira forma, o paciente simplesmente exagera no dobrar do quadril e a lombar fica completamente retificada quando precisaria estar assim. E isso aqui não é sobre certo e errado, tá, pessoal? Isso é sobre correlações clínicas. Às vezes a gente vai encontrar um padrão de dobrar do tronco desse que eu tô com o mouse aqui e o paciente não vai sentir dor nenhuma. Mas às vezes a gente vai encontrar um dobrado tronco desse aqui que você acha que aos olhos humanos é natural. Só que o paciente está simplesmente exagerando na torácica e a lombar está completamente retificada. A lombar simplesmente não está curvando. E ele está compensando com o exagero da torácica e o exagero do quadril para alcançar o pé no chão. E aí só o fisioterapeuta treinado vai entender qual é essa disfunção de controle aqui e vai começar a colocar o paciente em posições e movimentos para distribuir o movimento para distribuir o movimento especificamente na região que não está dobrando. E aí a correlação clínica é: o paciente dobra assim e tem dor. Quando eu distribuo o movimento, ensino o paciente a distribuir esse movimento, colocando os exercícios específicos que ele precisa, ele começa a melhorar da dor, tá? Vou interromper o compartilhamento aqui agora para a gente encerrar aqui nesse slide, porque ficou grande demais, quase 90 minutos de aula, para passar uma mensagem final dessa primeira parte da Masterclass, que é sobre o tratamento definitivo. Guia definitivo de tratamento para hérnia de disco. Pessoal, o resumo da ópera de hoje é: não importa o tempo do seu problema,
Não importa a intensidade da sua dor, a severidade da sua incapacidade, o tamanho do seu sofrimento psicológico por causa do seu problema, nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos, podemos te ajudar, beleza? Não importa a sua idade também. E caso identifiquemos no processo de avaliação que nós não podemos te ajudar, saberemos para quem te encaminhar para que você não fique sem direcionamento. Não existe a hipótese de você contratar um serviço especializado desse e ficar sem direcionamento. Você vai saber o que fazer. Você vai saber se o tratamento é com a gente ou se o tratamento da gente não serve para você, você precisa de tal profissional. E assim você sai do ciclo vicioso da indústria da doença. Um último exemplo para terminar aqui. Eu atendi um paciente com dor lombar irradiada para coxa há 11 anos. Já tinha feito 90 sessões de RPG. Já tinha pago avião para ir para São Paulo, num grande centro hospitalar, onde ele foi avaliado por um ortopedista de coluna e por um neurocirurgião muito famoso aqui no Brasil, paciente de alto poder aquisitivo. E esse paciente foi para o Rio de Janeiro para buscar um dos médicos na época que era da seleção brasileira de futebol. E esse paciente foi para os Estados Unidos tentar um tratamento inovador experimental com células-tronco na época. Enfim, o paciente, graças a Deus, tem muito poder aquisitivo. Esse paciente foi orientado a operar a coluna por todos os profissionais que ele consultou. Ele já tinha feito 90 sessões de RPG, já tinha feito mais de 3 meses de acupuntura, já tinha ido em quiropraxista, em osteopata. Esse paciente nunca falou assim: caramba, estou sensivelmente melhor. Ele falou para mim que ele simplesmente sentiu uma melhora durante as técnicas, durante os procedimentos, mas rapidamente o sintoma voltava para a linha de base. E que o período que ele mais se sentiu melhor foi um período de no máximo uma semana. Mas quando a semana virou que o problema voltou, ele ficou extremamente desesperançoso. E aí esse paciente me encontrou. Mais uma vez, isso aqui não é sobre eu ser o melhor ou eu saber tudo que você precisa para melhorar. Eu tenho muito que aprender, né? Eu tô na sexta pós-graduação da minha carreira e eu não vou parar, né? Você não existe a possibilidade de Caio não estar estudando. Caio assina MedBridge Education, assina Trust Ed, Caio assina PhysioTutors, Caio acompanha o Pain Science Mind Movement, Caio acompanha o Noi Group. E a gente está sempre diante dos melhores profissionais do mundo e diante dos melhores profissionais do Brasil. Sempre atualmente a gente está gastando mais de R$ 6.000 mensalmente para se especializar, entre cursos e pós-graduações. Então a gente não para de estudar. Não é que nós somos os melhores, mas que trabalhar do jeito que eu estou te mostrando aqui nessa primeira parte da Masterclass é uma forma de trabalhar que o paciente não fica sem direcionamento. E isso tira o paciente desse ciclo que eu acabei de te explicar. E só desse paciente sair desse ciclo vicioso da indústria da doença e entrar no ciclo virtuoso da saúde, que promete o quê? Direcionamento e autonomia. Ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe o que é que tem que fazer, e para fazer o que ele precisa para melhorar, ele não precisa de mim. Isso muda tudo. Muda tudo porque o paciente entende que você não quer ganhar só o dinheiro dele. Você quer ganhar a confiança dele. E detalhe, é um paciente que já mandou a família toda, já me indicou vários pacientes. Então, por causa dessa metodologia, acho que ele me indicou 8 ou 9 pacientes já, por causa dessa metodologia. Então, preste atenção no seguinte: quando a gente chegou para avaliar ele, a gente encontrou um movimento ridículo. Ridículo. Eu não vou fazer aqui porque eu tô muito à vontade com as partes de baixo, né? Tô só de camisa social, mas tô aqui bem tranquilão na parte de baixo, então não preciso. Tô vestido, tá, pessoal? Mas não vestido adequadamente para mostrar o movimento. É, a gente encontrou um movimento ridículo para ele. Basicamente, ele ficou de pé, com uma das pernas na cadeira, dobrando para frente de uma forma que a gente chama tortuosa.
A repetição sucessiva desses movimentos gerou um fenômeno neurofisiológico que a gente chama de habituação, que a gente vai falar na Masterclass, na parte 2 da Masterclass, tá? Segunda-feira, tá? É, esse paciente mais melhorou de uma forma tão absurda que em 6 semanas ele estava completamente sem dor. Ele ficou sem acreditar. E por que que eu tô te falando isso? Porque, mais uma vez, pode ser que você acredite que você é o último floquinho de neve, onde nada melhora seu caso. Realmente existe uma dor do tipo que a gente chama dor de origem indetectável, que realmente é muito difícil de ser tratada. O paciente faz implante neuroestimulador medular para tentar controlar a dor, melhora 30, 50%, mas continua com dor. É uma vida realmente que precisa de muito suporte familiar, medicamentoso, profissional. Realmente existe esse tipo de dor que não vai melhorar, velho. Não vai melhorar. Em 12 anos, quantos pacientes desse eu atendi? Um paciente que fez 11 cirurgias de coluna. 11 cirurgias. E estava refratário a todos os tratamentos. Mesmo assim, ele ficou comigo 3 meses porque ele disse que durante o tratamento ele se sentia bem. Ele não melhorou da dor, ele só melhorou das funções que estavam prejudicadas. Ele ainda sente dor, ele ainda alega que é do mesmo nível, mas só de ter a capacidade de entender durante o tratamento que ele fazia os movimentos que ele achava que ia piorar e ele não piorava, isso aí já mudou a visão dele sobre o problema. Então, você pode achar que você é o último floquinho de neve do mundo, que sua dor não vai melhorar com nada, mas na verdade 95% dos profissionais da saúde não estão preparados para tratar você dessa forma que eu acabei de falar, mostrar para você. Utilizando a comunicação adequada, terapêutica, respeitando a história natural do seu problema, fazendo com que você realmente rastreie eventos de vida desencadeados de estresse que interferem na coluna vertebral, no controle da dor, na intensidade do sofrimento e na sua hérnia de disco. E por isso existe uma grande chance de você estar com um profissional que não é por má fé, eu acredito que não é por má fé. Ele está tentando te ajudar, mas ele está usando recursos que você entendeu que não funcionam. E você foi explicado hoje por que determinados recursos não funcionam. Porque eles não foram testados em ambientes controlados do que a gente chama de ensaio clínico controlado, aleatorizado, tá? Então, a única coisa que eu peço para você que é paciente é que não perca as esperanças. Pode ser que você só não tenha encontrado o profissional certo. E a única coisa que eu tenho para dizer hoje, nessa primeira parte, para você que é profissional, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, médico e lida diariamente com pacientes com dor crônica há mais de 3 meses, é que não desista do seu paciente. Pare de fazer um protocolozinho de mais do mesmo, onde você faz a mesma coisa sempre. Comece a entender como o corpo do paciente se comporta, quais são os hábitos que ele precisa mudar, quais são os comportamentos que são agravantes, irritativos e os comportamentos que são nocivos. Comece a treinar sua comunicação para sair desse pedestal de hierarquia de saber e dizer, não, é certo dessa forma. Ah, é porque isso é biomecanicamente plausível e correto. Você tem que se mover assim, o agachamento é assim, o dobrar o tronco é só até aqui, a amplitude é de proteção. Você está criando um robozinho com medo. E esse robozinho com medo não vai melhorar da dor, tá bom? Então, segunda-feira a gente volta com a segunda parte da Masterclass para falar sobre o que, pessoal? Vamos voltar ali pro, vamos voltar ali pro sumário? A gente parou em, cadê? A gente parou em sintomas, sinais e sintomas e correlação clínica. A gente parou nos testes de movimento. Então a gente ainda vai falar sobre a hérnia ser verdadeira e falsa, sobre o efeito nocebo e impacto psicológico, sobre o efeito placebo, sobre as crenças comuns, comportamento adaptativo versus mal adaptativo, sobre os moderadores de efeito comportamentais, sobre overdiagnosis e overtreatment, sobre diagnóstico, prognóstico e tratamentos, e sobre as evidências científicas do tratamento não cirúrgico, tá? Segunda-feira a gente vai falar sobre tudo isso e encerrar essa masterclass. E para você que é fisioterapeuta, você vai ter a chance de entrar para formação e para mentoria ou para um dos dois no final da segunda aula, com um preço extremamente irrecusável.
para entrar na nossa formação, tá bom? Se você conhece alguém que tem hérnia de disco, que tem dor nas costas, eu só te peço uma coisa: clica nessa setinha, nesse aviãozinho, compartilha essa aula com essa pessoa, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudar pessoas a controlarem a dor com o mínimo de remédios e o mínimo de cirurgias, tá bom? Se alguma coisa fez sentido, o que mais te marcou aqui, eu quero que você deixe um comentário aqui pra mim. Vem aqui no YouTube, vai lá no Spotify, vai no feed no Instagram, não sei onde é que você está assistindo isso agora, não sei que dia você está assistindo isso agora, mas deixa um comentário sobre o que mais fez sentido na parte um dessa Masterclass, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado quem ficou até aqui. São meia-noite, sábado, 14 de fevereiro, de carnaval, e a gente está aqui tentando ajudar vocês e, claro, compartilhando conhecimento para quem sabe assim ajudar mais pessoas, tá bom? Então, valorize isso aí, deixa um curtir, deixa um compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para frente. Nunca se esqueça que movimento é vida. Um grande abraço e até a próxima.